Hoje nós vamos mostrar para vocês a nossa visita que fizemos ao Museu da Arte Moderna. Boa tarde. A senhora sabe alguma coisa sobre arte moderna? Eu sei um pouco sobre arte moderna, porque eu estou aqui como educadora do Museu de Arte Moderna. Sim, pode falar um pouco sobre? A arte moderna, ela foi um período que a gente classificou a história da arte, tanto brasileira quanto mundial. E é engraçado porque o nome dela de arte moderna não significa mais que ela é atual, porque depois da arte moderna veio a arte contemporânea, que é o que a gente está passando hoje. Contemporâneo está no mesmo tempo que a gente. Então aqui no Brasil, a arte moderna ela ficou mais ou menos de 1913 a 1960. Em 22 teve a Semana de Arte Moderna, mas em 13 já teve uma primeira exposição de uma artista, Anita Malfatti, que é uma artista do período da arte moderna, que já significou muito. E dentro desse período teve várias características, não só das artes plásticas, mas da cultura mesmo da arte moderna. Conhece mais sobre alguns artistas, os principais? Os principais, essa Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, tem que ser só pintores? Não, pode ser. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Guilherme de Almeida. E algumas obras? Aqui nesse museu a gente tem inclusive algumas obras da Tarsila do Amaral, como a boneca, o abacu dela também, o Lago Azul, a Lagoa, aliás, acho que chama, o Brecheret, que é um outro artista, tem um monumento aqui que a gente chama de empurra, né? Mas é o monumento das bandeiras que fica aqui fora do parque. Aqui tem a bailarina dele também, de escultura, tem o retrato do Mário de Andrade, do Oswaldo de Andrade, feito pela Anita Malfatti. Não, muito bem, obrigada, só isso. Boa tarde. Qual é o nome do senhor? Você sabe alguma coisa sobre arte moderna? Sim. É o quê? Que é um movimento de ruptura em busca de uma identidade nacional para a arte brasileira. Você conhece alguma obra? Várias aqui. Várias. Pode citar nome? Sim, aqui nós temos os retratos de Mário de Andrade e de Oswaldo de Andrade, que foram dois representantes da arte moderna, né? E foram pintados por Anita Malfatti. São referências da arte brasileira, da arte moderna e da identidade nacional em artes plásticas. Tem mais alguns autores que você conhece? Sim, aqui a gente tem Monteiro. Vamos lá, senhora. Bom, aqui tem de Cavalcante, que é outra referência na arte brasileira, muito importante. Ele retrata a cara do Brasil, o povo, o negro, o mulato. Ali a gente tem Monteiro, que é uma referência muito pelo estilo, porque ele tem um figurativo que não se inspira em nada anterior e também não deixa de ser tudo. E é uma referência meio ao formato que um pouco de ladrilho, se você perceber essa nuance de profundidade que tem nas formas, né? É uma coisa bem interessante como estilo e como identidade. Tá bom, muito obrigada. O movimento modernista eclodiu em um contexto repleto de agitações políticas, sociais, econômicas e culturais. Em meio a este redemoinho histórico, surgiram as vanguardas artísticas e linguagens liberadas de regras e disciplinas. Em 1913, o pintor Laszlo Segall, vindo recentemente da Alemanha, realizará exposições em São Paulo e em Campinas, recepcionadas como uma certa indiferença. Chagall retornou então à Alemanha e só voltou ao Brasil 10 anos depois, em um momento bem mais propício. O principal centro de insatisfação estética seja, nessa época, a literatura, particularmente a poesia. Movimentos como o futurismo, o cubismo e o expressionismo começavam a influenciar os artistas brasileiros. Anita Malfatti trazia da Europa, em sua bagagem, experiências vanguardistas que marcaram intensamente o trabalho dessa jovem, que em 1917 realizou a que ficou conhecida como a primeira exposição do modernismo brasileiro.
Este evento foi alvo de escândalo e de críticas ferozes de Monteiro Lobato, provocando assim o nascimento da Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna de 1922, realizada em São Paulo, no Teatro Municipal, de 11 a 18 de fevereiro, teve como principal propósito renovar, transformar o contexto artístico e cultural urbano, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, na arquitetura e na música. O principal legado da Semana da Arte Moderna foi libertar a arte brasileira da reprodução nada criativa de padrões europeus e dar início a construções de uma cultura essencialmente nacional. O catálogo da semana apresenta nomes como Janita Malfatti, Di Cavalcanti e Ian de Almeida Prado, entre outros, na pintura e no desenho. Apresenta também Victor Brecheretti e Delgado Leão, entre outros, na escultura. Antônio Garcia Moyá, na arquitetura. Entre os escritores encontrava-se Mário e Oswaldo de Andrade, Plínio Salgado e outro mais. A música estava representada por autores consagrados como Villa-Lobos, Guiomar Novaes, Hermane Braga e Frutuoso Viana. A amostra de Janita Malfatti, que desencadeou a semana apesar da violenta crítica recebida, reunir ao seu redor artistas dispostos a empreender uma luta pela renovação artística brasileira. A exposição de arte plástica da Semana da Arte Moderna foi organizada por Di Cavalcanti e Rubens Borba de Moraes e contou também com a colaboração de Ronaldo de Carvalho, do Rio de Janeiro. Após a realização da semana, alguns dos artistas mais importantes retornaram para a Europa, enfraquecendo o movimento, mas produtores artísticos como Tarsila do Amaral, que foi uma grande pintora modernista, faziam um caminho inverso, enriquecendo as artes plásticas brasileiras.